Olá, eu sou o Dr. Daniel Barros, endocrinologista, e no dia 14 de novembro se celebra o Dia Mundial do Diabetes, que é uma doença que acomete milhões de pessoas no mundo todo. Por isso, gravei um especial com 3 vídeos. O primeiro sobre o que é diabetes, o segundo sobre como fazer o diagnóstico e o terceiro sobre como prevenir as complicações. E você pode conferir esses vídeos a partir de agora. A gente conhece já o diabetes há muitos milhares de anos. A primeira referência ao diabetes, na verdade, foi feita nos papiros egípcios, que a gente tem acesso até hoje, como o papiro de Ebers. Eles já conheciam essa doença que fazia com que a pessoa urinasse muito, perdesse peso, e isso é de milhares de anos antes de Cristo. Ao longo da história, mais informação foi feita, os antigos Ayurveda já conheciam inclusive a diferença de dois padrões de diabetes. Um mais comum em pessoas de mais idade, obesos e que comiam muitos cereais, que era uma doença relativamente menos grave, e outra que acometia crianças e que normalmente era fatal. Foi só mesmo no século I depois de Cristo que Areteu, discípulo de Hipócrates, cunha o termo diabetes, que significa passar por um sifão, porque até esse momento as referências ao diabetes eram mais como diarreia renal, que fazia com que a pessoa perdesse muito líquido. Mas ele entende que há alguma coisa fazendo essa água sair do corpo, como se houvesse um sifão retirando a água do corpo. Então, esse discípulo de Hipócrates, pai da medicina, é que cunha esse termo diabetes só no século, entre o século I e o século II depois de Cristo. E já na história do diabetes a gente entende o que é essa doença, né? À medida que se cunha o termo diabetes mellitus, que vem do latim mel, se percebe que há alguma coisa tirando líquido da pessoa como se fosse um sifão, e esse líquido é doce como mel, por isso o termo diabetes mellitus que a gente usa até hoje. Mas foi apenas no início do século XX, né, quase que 2 milênios depois, é que Banting e Best, no Canadá, conseguem isolar a insulina, que é o hormônio que controla a glicose. E por isso eles ganham, inclusive, o Prêmio Nobel de Medicina. E esse foi o primeiro passo para o tratamento do diabetes. Antigamente, o diabetes tipo 1 era sempre fatal, porque você não tinha o que fazer, o paciente dependia de insulina para sobreviver, mas nem se sabia que existia uma insulina. E isso foi um grande divisor de águas no tratamento de diabetes, por conta de que agora você tinha como impedir que as pessoas morressem da doença quando a doença se tornava muito grave. Há inclusive fotos, né, do momento em que pacientes já entrando em coma por causa de diabetes recebem a insulina e como que magicamente voltam à vida. Aquilo foi fantástico, quando pela primeira vez você pôde impedir os pacientes de morrerem de cetoacidose. E a partir daí, várias empresas foram produzindo a insulina e hoje há várias insulinas diferentes para o tratamento do diabetes, em especial o tratamento do diabetes tipo 1, e inúmeros medicamentos para tratamento também do diabetes do tipo 2, medicamentos que podem ser usados por via oral e alguns novos injetáveis. O que tudo isso nos diz? Bom, diabetes não é bem uma única doença. O diabetes é um conjunto de doenças em que a glicose sobe no sangue. Então, você tem nesse conjunto de doenças um grupo didaticamente que a gente chama de diabetes do tipo 2, em que, em geral, são pessoas de mais idade, acima dos 40 anos, obesos, e que na maioria das vezes, respondem bem a medicamentos por via oral. Eles não precisam tomar insulina na maioria das vezes. Alguns, em casos mais graves, precisam tomar insulina. O diabetes do tipo 2 é principalmente o resultado do fato de que a insulina não funciona bem.
Alguns pacientes com diabetes tipo 2 no início do tratamento têm até uma insulina muito alta, mas pelo fato de ela não funcionar bem, a pessoa tem o problema do diabetes. Com o passar do tempo, além da insulina não funcionar bem, ela vai diminuindo de quantidade. E aí, nesse ponto, a doença vai se agravando. Para prevenir isso, precisamos tratar o diabetes tipo 2 de maneira agressiva desde o início. O paciente com diabetes tipo 1 é diferente. Em geral, começa na infância. Em geral, estamos falando de uma doença de base genética, em que o sistema imunológico destrói as ilhotas do pâncreas e destrói as células que produzem insulina, que são as células B ou beta, e a pessoa não tem insulina. Então, isso faz com que ela precise repor essa insulina de maneira injetável. E hoje, né, graças a Deus, chegou ao Brasil a insulina inalável, mas também é insulina, e os pacientes com diabetes tipo 1 sempre precisam de insulina. O que está acontecendo de muito triste é que hoje a gente tem o que a gente chama de diabetes do tipo 3, que é o seguinte: crianças desenvolvem obesidade e diabetes tipo 2 antes do tempo de virem a desenvolver o diabetes do tipo 1 por conta da genética. Então, aquela criança desenvolveria o diabetes tipo 1 com 12 anos de idade. Vamos supor que fosse essa a história de vida daquela pessoa. Ela teria diabetes tipo 1 desenvolvido aos 12 anos de idade. Mas com 7 anos de idade já tem obesidade. E aos 9 já desenvolveu diabetes do tipo 2. Com 12, além do diabetes tipo 2, que é que a insulina não funciona, desenvolveu o tipo 1 por questões genéticas. Isso é muito triste e está se tornando cada vez mais comum. Preciso dizer que tanto o diabetes do tipo 2 como o tipo 1 podem acontecer em qualquer idade. A gente só separa as coisas de maneira didática pelos grupos em que é mais comum acontecer e ser diagnosticado.